Um levantamento da Fundação SEAD apontou que em 2034, a população idosa com mais de 65 anos e o número de jovens de até 15 anos deve se igualar no estado de São Paulo. Por isso, manter a qualidade de vida na terceira idade é imprescindível. É isso, Carol. E olha, o jovem de hoje vai determinar que qualidade de vida ele mesmo terá no futuro. Gostaria de começar com essa questão: o quanto nosso estilo de vida hoje vai definir o nosso futuro? A respeito do futuro, existe muito que se pode fazer enquanto jovem que pode fazer diferença para um envelhecimento mais saudável, uma qualidade de vida maior lá na frente. Então, eu costumo dizer que existem algumas atitudes que, feitas desde jovem, fazem muita diferença. Uma delas é, por exemplo, a atividade física, outras delas é a prevenção com relação a tabagismo, a etilismo, então fazer um consumo de bebida alcoólica sempre o menor possível, evitar o máximo possível que se tenha o hábito de fumar, adquirir bons hábitos de alimentação, de sono ao longo da vida vão facilitar muito que o envelhecimento seja de uma maneira bastante mais saudável. E quando a pessoa passa a linha dos 60, quais são as atitudes importantes para ela manter a saúde? Então, é importante dizer que nunca é tarde para se adquirir esses hábitos saudáveis, né? Então, a pessoa que atingiu 60 e ainda fuma, ela pode parar de fumar. A pessoa que ainda faz abuso de bebida alcoólica, que não faz atividade física, que não faz uma alimentação saudável, nunca é tarde para começar. Então, eu gosto de dizer que se a pessoa ainda não chegou no ponto em que ela faz um acompanhamento médico regular, que ela ainda não faz uma rotina de atividades que sejam saudáveis, é um bom momento para começar. Quanto antes começar, melhor vão ser os benefícios dessas mudanças. E é possível prevenir doenças que têm maior incidência em idosos? A gente sabe que a prevalência de doenças comuns, como hipertensão e diabetes, elas estão bastante relacionadas, sim, aos hábitos de vida. Então, sedentarismo, obesidade. Então, existe um componente que é genético e existe uma predisposição a cada um ter um determinado quantidade de doenças. Mas o fato de essa pessoa fazer um acompanhamento médico regular, ou seja, ser possível se detectar essas doenças mais precocemente e de se fazer um conjunto de medidas preventivas e de promoção de saúde, faz com que, eventualmente, se essa pessoa vir a ser diagnosticada com essas doenças, que esse controle possa ser feito de uma forma, talvez com uma menor quantidade de remédios, talvez de uma forma mais regular e que a pessoa não venha a ter complicações dessas doenças crônicas. Agora, doutor Natan, muitas pessoas depois da aposentadoria tendem a se isolar, mas é muito importante manter o convívio social. E por quê? Com certeza, o convívio social, isso não só durante a terceira idade, né, depois dos 60, mas ao longo da vida. Então, a gente sabe que o bom convívio social e as relações que se estabelecem ao longo da vida, eles fazem essa pessoa ter uma rede de suporte, né, e faz com que essa pessoa ela esteja, de certa forma, protegido contra doenças mais sérias, por exemplo, depressão, por exemplo, Alzheimer. Então, existe um componente que é social e que é protetivo, né, de você ter pessoas com quem você confia, amigos, familiares, pessoas próximas ao longo da vida toda. Então, manter as boas relações ao longo da vida toda conferem proteção, inclusive proteção para a cabeça. E quais são os cuidados em relação à alimentação e os check-ups mais importantes para os idosos fazerem? Supondo que uma pessoa ela não fez o acompanhamento médico na fase adulta, que ela aparece pela primeira vez no médico aos 60 anos para fazer o primeiro acompanhamento. Existem alguns cânceres que já deveria ser feito alguns exames de rastreio desde, por exemplo, os 50 anos, o câncer de colo, né, o câncer de intestino. Então, se ela apareceu pela primeira vez com 60, é a primeira vez que a gente vai ter que correr atrás um pouco do prejuízo para fazer esse exame. Para as mulheres, com câncer bastante prevalente é o câncer de mama. Então, mamografia a partir dos 40, 50 anos já é importante, mas aos 60 continua essa preocupação. Existem alguns outros tipos de câncer que vai depender do caso, vão ter que ser investigados também. Câncer de próstata, câncer de pulmão, isso depende um pouco
de cada indivíduo, e o médico que acompanhar essa pessoa dali em diante, ele vai ser capaz de escolher. Quanto à alimentação, a alimentação ela deve ser saudável, ela deve ser balanceada. O que isso significa? Que em todas as refeições devem ter todos os macronutrientes, que é carboidrato, proteínas, gorduras, e também tem que ter uma quantidade razoável de fibra, uma quantidade de vitaminas que garantem, né, os microelementos, né, da dieta. Então, para um idoso, assim como para um adulto jovem, a gente recomenda que esteja uma alimentação regular, que tenha as 3 grandes refeições do dia, mas que possa ser feita uma complementação no entre refeições, né, que haja um consumo de água razoável, porque o idoso, em geral, costuma até ter menos sede, então isso é importante, que se mantenha um bom consumo de água, de 1,5 litro, 2 litros de água, se não tiver nenhuma restrição, e que se faça esse acompanhamento médico, tanto nutricional quanto de atividade física, que são 2 recomendações bastante importantes.